Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 20. Meus irmãos, nós temos trabalhado nas mensagens de domingo a respeito da família, a respeito dos propósitos de Deus para com as nossas famílias e a respeito da necessidade que nós temos de cuidar das nossas famílias e de buscar em Deus a proteção e a direção sobre as nossas famílias. Lá no princípio, a palavra de Deus diz que o Senhor viu que o homem estava só. E o Senhor disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Foi quando o Senhor fez a mulher, uniu o homem e a mulher, formando assim a primeira família. O Senhor lhes deu a bênção dos filhos. Ali estava uma família, sob a bênção, sob a proteção de Deus e desfrutando do reino de Deus. Mas o inimigo das nossas almas se intrometeu e introduziu nesta família a desobediência, a contenda, a morte. A família que deveria viver a presença do reino de Deus passou a ser refém de um usurpador. E meus irmãos, quantas famílias em nossos dias têm lutado, têm sofrido e têm chorado, porque estas famílias sabem que lhes cabe viver o reino de Deus, mas o inimigo introduz muitos elementos que trazem sofrimento e dor para as famílias. Esse texto bíblico que nós lemos nos ilustra muito bem isso. Saul reinava sobre Israel. Saul se encheu de ciúmes contra Davi e começou a perseguir Davi por todos os lugares, pelas cidades, pelos desertos. Davi fugiu para a terra dos filisteus, foi recebido pelo rei Aquis, rei dos filisteus. O rei dos filisteus concedeu uma cidade para Davi habitar, a cidade de Ziclag. Mas Davi, como um homem acostumado às guerras, vendo que os filisteus saíam à guerra contra os seus inimigos, se dispôs a sair também e guerrear junto com os filisteus. Quando caminhavam para a guerra, inclusive se daria aquela batalha contra Israel, na ocasião em que posteriormente morreu Saul, o rei de Israel, e seus filhos. Quando caminhavam para esta guerra, alguém dentre o exército dos filisteus disse: este homem faz parte do povo israelita. Nós não podemos levar conosco este homem, porque no meio da batalha ele pode se levantar contra nós. O rei dos filisteus tinha plena confiança em Davi, mas diante da fala e diante da pressão, ele atendeu e pediu a Davi que retornasse para Ziclag com os seus homens. Assim Davi procedeu, retornou para a cidade de Ziclag, e quando ele chega em Ziclag, ele encontra a cidade queimada, destruída, porque um bando de amalequitas deram contra a cidade, queimando a cidade, levando a família, os bens de Davi. Davi não encontra esposas, não encontra filhos, não encontra bens. Houve um saque na cidade, a sua própria família
se tornou refém dos inimigos. Davi, depois de chorar, de lamentar, de orar, foi em busca do resgate da sua família. E Deus lhe concedeu a bênção de ver a sua família plenamente resgatada. E meus irmãos, tomando este texto bíblico nesta noite, nós queremos falar a respeito do resgate da família que tem se tornado refém do inimigo. De repente é um filho que você está vendo que ele está se perdendo. De repente é o casamento que está desmoronando. De repente os relacionamentos familiares que já não são marcados pelo amor e pela paz. De repente, a falta de Deus na família. Meus queridos, as nossas famílias não podem ser reféns do inimigo. Vejamos neste texto bíblico alguns passos importantes. E primeiramente nós queremos considerar com os irmãos que as famílias estão expostas demais. As famílias estão expostas demais. A família de Davi ficou muito exposta em Ziclag. Em primeiro lugar, porque aquela família não estava na sua terra natal. Não estava convivendo com o seu povo. Estava em uma terra estranha, em uma nação estranha. Por si só, já é fator que deixa a família muito exposta, vulnerável. E meus irmãos, nós precisamos compreender, nas palavras de nosso Senhor Jesus, Ele disse que Ele não era do mundo, como também nós não somos do mundo. Nós estamos em uma terra estranha. À nossa volta há o mal que se manifesta por meio de pessoas, que se manifesta de diversas formas, e as nossas famílias estão expostas neste mundo. Estão expostas às diversas ideologias, estão expostas aos diversos pensamentos que nós encontramos no convívio diário que temos neste mundo e que chega dentro das nossas casas pelos diversos meios de comunicação. Mas, irmãos, as nossas famílias estão expostas, não somente porque nós estamos em terra estranha, nós ainda não estamos com o Senhor. O Senhor ainda não estendeu o seu tabernáculo sobre nós, como nos promete em Apocalipse. Mas, irmãos, nesse mundo, nós precisamos sair em muitas lutas e em muitas guerras. E foi exatamente quando Davi saiu de Ziclag, caminhava com os filisteus para a guerra, a sua família ficou exposta, ficou vulnerável demais. E foi aí que o bando dos amalequitas veio sobre a sua família. Meus irmãos, todos nós precisamos guerrear as guerras do dia a dia. Nós precisamos ir ao trabalho, precisamos ganhar o nosso pão. Precisamos ver os nossos filhos estudando. Nós precisamos correr de um lado para o outro, indo de posto em posto de gasolina, ver se acha gasolina. A correria do dia a dia, meus queridos. E em meio a essa correria, em meio às lutas que nós empreendemos no nosso dia a dia,
nós corremos o risco de deixar as nossas famílias expostas demais. Hospedei um pastor em minha casa, um pastor com um ministério reconhecido e abençoado, um pastor já com certa idade, e assentado em casa, ele, lacrimejando, disse: já ouvi muitas palavras duras na vida, mas as palavras mais duras que eu ouvi na vida foram as palavras da minha filha, quando um dia ela me olhou e disse: pai, eu te odeio. Mas ele disse também que aquelas palavras serviram para que ele reavaliasse e retomasse alguns cuidados para com a sua família. E ele disse que a partir daquele dia, ele tomou a decisão que precisava cuidar mais da sua família, dar mais atenção para a sua família, porque envolvido com o ministério, com o trabalho, com as guerras do dia a dia, estava esquecendo a sua própria família. Meus queridos, neste mundo tão mau, as nossas famílias estão expostas e nós precisamos cuidar. As nossas famílias não podem ficar sem a liderança dos esposos. As nossas famílias não podem ficar sem a marca da presença insubstituível da mãe dentro de casa. E esse é um dos grandes perigos que nós corremos. Neste mundo pós-moderno, mulher tem que trabalhar fora. Filhos crescem sem saber o que é mãe. E o que eles perdem na infância nunca mais é recuperado na vida. Filhos que se comprometem com muitas coisas, que se comprometem com muitas atividades, mas que muitas vezes não se comprometem com a família, não se comprometem com os pais, não se comprometem com os irmãos. Meus queridos, o inimigo usa de oportunidades para tornar as nossas famílias reféns. As nossas famílias estão expostas demais. E nós precisamos cuidar da proteção de nossas famílias. Nós sabemos que é Deus quem nos guarda, mas Deus usa cada um de nós para cuidar das nossas famílias. Mas dando um passo a mais, nós consideramos que estas famílias expostas, mais cedo ou mais tarde, estas famílias recebem ataques, e muitas vezes ataques fortes demais. A família de Davi estava exposta em Ziclag, quando os amalequitas deram contra a cidade. Ali estava a cidade exposta, a família exposta, vulnerável. Eles chegaram ferindo aquela cidade. A cidade onde estava a família foi ferida. Meus queridos, quantas famílias têm estado feridas, machucadas, frustrações, decepções, desentendimentos, feridas que vão se acumulando. Mas, meus queridos, nós estamos em Jesus. E o Senhor Jesus foi ungido para curar os quebrantados de coração,
Nós precisamos buscar o resgate de nossas famílias, porque nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos com Jesus, e a presença de Jesus nas nossas vidas e famílias é a presença para curar as feridas que se estabelecem dentro de nossos lares. Deram contra Ziclag, ferindo, queimando e destruindo a cidade. É verdade que o inimigo age com o fim de destruir. O seu objetivo é sempre destruir o que Deus fez. A família procede de Deus. A família foi instituída pelo Senhor. Foi Deus quem te deu o seu esposo, irmã. Foi Deus quem te deu a sua esposa, irmã. Foi Deus quem te deu os filhos. E se procede de Deus, nós precisamos buscar o resgate e precisamos lutar para que as famílias não sejam destruídas. Uma família temente a Deus, o esposo crente no Senhor Jesus, a esposa crente, os filhos crentes. Mas um dia uma loucura aconteceu nesta família. O esposo resolveu sair de casa e foi para a casa de uma outra mulher. O que faria aquela mulher repudiada com seus filhos? As reações em um contexto como este são diversas. Algumas querem vingança. Sim, teve um dia, por volta de meio-dia, um diácono bate na porta de casa e diz: pastor, a fulana está indo matar o fulano, ela está na rodoviária e nós não podemos deixar. Eu disse: vamos lá. Chegamos na rodoviária e, de fato, esta fulana estava lá. É outro caso, não é daquela que o marido saiu. Tá? Eu estou ilustrando que a vingança não é o caminho. E eu cheguei e perguntei: irmã, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Estou indo matar meu esposo, só isso. Mas como é que a senhora vai matar ele? Uai, está aqui, ó, bateu na bolsa. Aí conversamos, né, tentamos acalmá-la, e eu disse: agora a senhora vai me entregar essa arma que está aí com a senhora. Ela olhou para mim e disse: não. Foi: não, a senhora vai entregar. Depois de muita luta, ela me entregou aquela arma. Mas a ideia convicta dela que a solução seria a vingança. Para muitas pessoas é a vingança. Para muitas pessoas é dizer: está acabado mesmo, desistir. Mas aquela irmã que o marido saiu de casa, foi morar com outra, teve uma decisão que até hoje eu fico pensando: que firmeza, que fé, que coragem. Ela foi lá bater na porta da casa da outra. Bateu, papá. Meu marido está aí? O fulano está aqui. Aí ela diz: fulano, eu vim te buscar, porque a aliança sua foi feita diante de Deus, e diante de Deus você vai cumprir a sua aliança comigo, nós dois juntos, a nossa família, a família que Deus nos deu, que nós celebramos diante do Senhor. Eu vim para resgatar a nossa família. Meus queridos, isso faz mais de 15 anos, talvez. E eu vou dizer para os irmãos: a família dessa irmã está lá unida, abençoada, e filhos
abençoados. É preciso buscar o resgate de nossas famílias. Não podemos abrir mão das nossas famílias. Com isso, de maneira alguma, nós queremos dizer que aquelas famílias que se desfizeram foi culpa daquela parte cristã que às vezes luta, quer o resgate, mas existe uma outra parte que não se interessa, que não quer. Mas, irmãos, é necessário nos empenharmos na busca do resgate de nossas famílias. E foi exatamente isto que Davi fez. Davi vê a cidade ferida, queimada, destruída, mas Davi foi em busca. Davi foi em busca do resgate de sua família. É verdade que Davi, a princípio, viu a revolta entre os seus próprios homens, os próprios acompanhantes de Davi queriam apedrejar a Davi, culpavam a Davi pelo acontecido. Quantas vezes nós queremos culpar as pessoas pelos dissabores que nós vivemos. Mas quando nós enfrentamos as perdas, quando nós enfrentamos as tribulações da família, não é hora de culpar, não é hora de apedrejar, não é hora de apontar para a esposa, para a mãe, para o pai, para os filhos. Porque as acusações não restituem o que se perdeu. Houve amargura. E enquanto isso, os amalequitas festejavam, bebiam, se alegravam. Eles que haviam destruído e ferido, festejavam. Meus irmãos, enquanto muitas famílias choram seus filhos que se perdem, enquanto muitas famílias choram diante da dor, da incompreensão, do sofrimento diverso, o inimigo festeja a destruição das famílias. Mas, irmãos, este texto bíblico nos mostra que, a exemplo de Davi, nós precisamos trabalhar por resgatar as nossas famílias. Quantas famílias olham o passado dizendo: nós já não somos o que nós fomos no passado. Já não vivemos a mesma paz, já não vivemos o mesmo amor, já não vivemos a mesma esperança, já não vivemos a mesma fé em nosso lar. O que tem acontecido com a nossa família? Davi saiu resoluto para resgatar a sua família, mas observamos inicialmente que houve um inconformismo diante daquela situação. Davi não se conformou, ele chorou. Os homens que estavam com ele choraram, até perderem a força, porque não concordavam, porque não assimilavam a perda da família. Choraram, choraram, choraram. Mas nós não podemos cruzar os braços e viver eternamente chorando e lamentando. Logo em seguida, aquele momento de choro afirma que Davi se reanimou, mas ele se reanimou no Senhor Deus. No Senhor Deus você pode se reanimar, porque no Senhor Deus há esperança, no Senhor Deus há restauração. E foi no Senhor que Davi se reanimou. E se reanimou, mas ele não foi à luta pela sua força.
ele se colocou em oração diante de Deus, porque ele queria um discernimento vindo de Deus a respeito dos passos que ele deveria dar, das decisões que ele haveria de tomar. Precisaria ser algo dirigido por Deus, respondido por Deus, e quando nós caminhamos segundo Deus, podemos ter certeza, irmãos, nós não caminhamos sozinhos. O Senhor Deus ordenou a Davi ir buscar a sua família, resgatar a sua família. E eu quero dizer nesta noite para você, que você não precisa esperar uma voz do céu. Você não precisa esperar um sonho. Você não precisa usar a Bíblia como instrumento de sorte, abrindo o texto e colocando o dedo para ver o que Deus te fala. Porque o propósito de Deus, que a sua família seja restaurada, é claro nas Escrituras. É da vontade do Senhor restaurar as nossas vidas e as nossas famílias. A palavra nos mostra que Davi lutou com os seus homens, restaurou a família, esposas, filhos, bens materiais, animais, e não deixou absolutamente nada que era seu nas mãos dos amalequitas. Isso nos faz lembrar um acontecimento, quando da saída dos israelitas do Egito, a palavra de Deus afirma que eles, na saída do Egito, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Resgate pleno, nenhuma unha para trás. Estabeleça no seu coração a oração, a busca, a luta pelo resgate pleno da sua família, pelo resgate do amor que se esfriou, pelo resgate da paz que se foi, pelo resgate dos membros da família que têm sido atingidos pelo inimigo, pela restauração plena e completa de sua família. Conheci um senhor, família criada na igreja. O filho, na fase da adolescência, aquela fase que muitos adolescentes acabam ficando mais desorientados. Este filho se rebelou contra os pais, contra a família, contra a igreja. Este filho saiu de casa. Esse filho desapareceu no mundo. Que dor, que sofrimento para aqueles pais. Sem saber por onde andava o filho, sem saber se o filho estava morto ou estava vivo. Mas, irmãos, aquele pai tomou uma decisão. Ele arrumou a sua mala e saiu pelo mundo atrás do seu filho. Dormiu em praças, foi roubado, sofreu. Mas, meus queridos, Deus ouviu o clamor daquele pai, ouviu o clamor daquela família. Aquele filho foi resgatado. Aquele filho foi quebrantado. Aquele filho foi reintegrado à família. Aquele filho foi reintegrado à igreja. Aquele filho se tornou um pastor. Vá em busca da sua família e lute pela família que Deus te deu, porque nós cremos
no Deus que resgata as famílias. Que a graça do Todo-Poderoso se estenda sobre a sua vida nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo te renove e te sustente. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nós vamos encerrar o culto dessa noite orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que nos guie, nos guarde, abençoe as nossas famílias, nos dando uma semana aí de lutas, né? Que todos nós certamente teremos, mas de paz na presença dEle. Vamos em pé orar, irmãos? Gostaria de dar a oportunidade, se há alguma situação em específico na sua vida, na vida de sua família, que você está buscando tanto a restauração. Se você quiser vir à frente para esta oração, colocando diante de Deus o seu motivo, você pode fazê-lo. Vamos orar? Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos fez. Pertencemos ao Senhor porque o Senhor nos adquiriu por meio de Jesus, teu Filho, para sermos do Senhor. Sim, Senhor. E para sermos somente do Senhor. Pai, tudo o que o Senhor faz é perfeito, é pleno, é completo. Sabemos, Senhor, que o inimigo de nossas almas se introduz para disseminar morte, sofrimento, dor. Mas nós cremos no teu reino em nossas vidas e em nossas famílias. Por isso apresentamos a ti, Senhor, agora, por meio de Jesus e na direção do Espírito Santo, as nossas vidas e as nossas famílias, que o Senhor, pela tua graça infinita, quebre todas aquelas correntes estabelecidas pelo inimigo e estabeleça o teu reino, que é reino de paz, de alegria no Espírito Santo e de amor. Em o nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada um de nós, cada família aqui representada, e em especial pelos motivos que trazem os teus servos aqui à frente, pedindo: restaura, Senhor, nestes lares e nestas vidas, tudo o que se tem perdido, para que vivam a alegria da tua presença, das tuas obras, do teu reino, do bom relacionamento, da união. Restaura, Senhor, os filhos. Restaura, Senhor, o relacionamento conjugal. Restaura, Senhor, a saúde. Restaura, Senhor, as tuas obras perfeitas, santas, completas e gloriosas na vida dos teus servos. A ti nós damos glória, Senhor, nesta noite. E afirmamos diante do Senhor que não queremos outra coisa senão o teu reino nas nossas casas, nos nossos lares. Dá-nos sabedoria, discernimento, posicionamento, fé dentro dos nossos lares. Dá-nos a tua bênção e guarda-nos ao longo desta semana, Senhor. Pois oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Jesus.